Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início da semana sobre NFL. Lembrando o recado que eu dei no último episódio sobre NBA, a partir desse mês de final de mês de julho, agosto, a gente vai para um episódio fixo por semana sobre NBA, vai ser sempre postado na madrugada de quarta para quinta-feira. Tendo alguma notícia importante, vai ter episódio extra, tipo terça-feira à noite. Saiu a troca do Damian Lillard, episódio extra. Jogador X pediu pra ser trocado, episódio extra. Mas fixo mesmo, só esse da quarta-feira pra quinta-feira. E quando tiver mais perto da temporada regular começar, a gente volta a um episódio por semana. Episódio de hoje, como eu falei, NFL, a gente vai continuar a série de previews por divisão. Falaremos da AFC Oeste, divisão do Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Falaremos também sobre a situação do Jonathan Taylor, que pediu para ser trocado pelo Indianapolis Colts. Jonathan Taylor, running back, mercado de running backs está bem agitado, não em termos de valorização, mas em termos de running backs reclamando da desvalorização. E no final do programa, faz tempo que eu não falo de algum assunto que não seja esporte aqui no podcast, a gente vai falar sobre Marvel, um assunto que eu gosto bastante, meu convidado hoje também gosta bastante, e a gente vai falar sobre o estado atual da Marvel, se é hora de ir pro tanking, acumular escolhas, se tem como corrigir curso, se precisa corrigir o curso, mas é um tópico que eu sou muito fã. Inclusive eu tava conversando com um amigo meu, Diogo, ele tava perguntando sobre filmes de sugeriu que eu falasse sobre filmes de Harry Potter, e calhou que eu já vou falar sobre um assunto nessa linha, que são os filmes da Marvel. Mas vou falar com meu amigo Felipe Lawrence, @quarterback, jornalista do Valor Econômico. Felipe, como é que você tá? E aí, Gabriel, tudo bom? Muitos assuntos hoje, né? Muitos assuntos, uma semana bem agitada na NFL, os training camps começaram para valer, então tem bastante assunto para debater aqui nesse podcast. Exatamente, infelizmente algumas lesões, a gente viu, por exemplo, o Jalen Ramsey, ele vai ter que operar o menisco, deve perder o início da temporada regular, e sempre me preocupa, porque é difícil um cara que opera o joelho voltar e voltar bem, parece que sempre demora um pouquinho mais do que a gente estava esperando, e eu já consigo me imaginar na próxima off-season aqui no podcast, provavelmente com o Felipe, falando, não, mas esse ano o Jalen Ramsey vai estar totalmente recuperado da lesão que ele sofreu no joelho, e aí ele vai jogar bem, o ano passado foi uma aberração e tal. Já consigo me ver falando a seguinte frase. Teve o Joe Burrow também, que sofreu uma lesão na panturrilha, inicialmente não era, o pessoal ficou com medo de ser Aquiles, depois não era Aquiles, era só uma lesão na panturrilha, que foi o que a gente foi passado pelo Zac Taylor, head coach dos Bengals. Depois ele mesmo falou, o Zac Taylor, que o Joe Burrow vai ficar de fora por várias semanas, né? Que é preocupante. Me preocupa por o quão vago, Felipe, o Zac Taylor foi com a duração do tempo de recuperação dessa lesão do Joe Burrow, porque eu consigo ver ele simplesmente não joga na pré-temporada, e como muitos quarterbacks não jogam, e tá de boas ali, começa bem na semana 1, ou consigo ver a gente na quinta-feira, antes do primeiro jogo do Cincinnati Bengals, atualizando lá o Twitter, o site dos Bengals, para ver o status do Joe Burrow. Me preocupa um pouco o quão vago tem sido as atualizações sobre o Joe Burrow. Acho que a gente tem que fazer essa ponderação que lesão na panturrilha é sempre muito complicado, né? Porque é um músculo bem difícil de recuperação, é uma recuperação demorada, então qualquer tipo de lesão que dá nesse músculo preocupa os times, né? Acho que é certo que na temporada ele não participa, acho que vai ficar o agosto inteiro fora de campo. Acho que depende dessa evolução desse mês, né? A gente tem que levar em conta que atleta profissional é diferente de nós mortais, né? Eles têm um ritmo de recuperação completamente diferente, eles têm recursos absurdamente maiores do que qualquer pessoa normal tem em termos de recuperação fisioterápica, né? Então, um cara como o Joe Burrow vai ter todos os recursos disponíveis para tentar se recuperar o máximo possível para a semana 1. Não sei se vai estar 100% por conta da característica, né, de músculo da panturrilha, que é difícil de recuperar, mas acho que o fato do Zac Taylor ter sido vago, acho que é muito por conta de
eles não têm informação ainda de como vai ser essa evolução dessa recuperação. Acho que nessa semana, nos próximos 10 dias, a gente vai ter um vislumbre maior do qual é a real situação dessa lesão dele. O maior medo eu acho que já passou, né? Porque eu já vi lesão de panturrilha ser reportada como lesão de panturrilha e depois era Aquiles, né? E a gente sabe que tendão de Aquiles é uma lesão complicada, parece que não é o caso. E sobre a questão da recuperação de atleta ser muito mais rápida do que de nós, meros mortais, quase um mês atrás, eu pisei num bueiro que estava mal encaixado, caí no chão, baita de uma vergonha, inclusive, em frente ao ponto de táxi. E até agora minha canela tá doendo, até agora tem um ovo aqui embaixo do meu joelho. Então, minha recuperação já foi mais rápida do que isso. Mas vamos falar sobre o Jonathan Taylor, que no sábado à noite, né, o Ian Rapoport da NFL Network reportou que o Jonathan Taylor havia se encontrado com a diretoria dos Colts e tinha pedido para ser trocado. Isso vem depois do Gene Irsay fazer algumas críticas duras à posição de running back e disse que tava tendo toda aquela história, será que running backs deveriam ter alguma regra diferente? O que a gente vai fazer para resolver o mercado dos running backs? Estão tão desvalorizados e tal. E o Gene Irsay basicamente falou, não, a gente negociou um acordo coletivo e agora tem a gente aí agindo de má fé para envenenar a mente dos jogadores e tal, não pode uma posição ter regras específicas, assim, um negócio que ele não precisava ter tweetado nada, né? Ninguém tava te esperando, vamos ver o que o Gene Irsay vai falar sobre o mercado de running backs. Mas ele falou, Jonathan Taylor não gostou, e eles se encontraram, e ele pediu pra ser trocado, e o Gene Irsay já falou publicamente que não vai trocar o Jonathan Taylor, que ele estará no elenco quando chegar novembro, né, que é a janela de troca, se eu não me engano, né, no final de outubro, última semana de outubro, algo do tipo, não lembro exatamente o dia. E o Gene Irsay também, que é o dono dos Colts, como eu já falei, ele teve uma declaração bem curiosa, bem niilista da parte dele. Se eu morrer amanhã e o Jonathan Taylor estiver fora da liga, ninguém vai sentir falta da gente. A liga continua. Nós sabemos que a National Football League continua. Não importa quem chega e quem sai. É apenas um privilégio fazer parte dela, né? Bem niilista da parte dele. O que você acha desse pedido de troca do Jonathan Taylor, levando em consideração esse contexto maior, Felipe, dos running backs que estão se sentindo bem desvalorizados? A gente volta àquela situação que a gente viu há algumas semanas do contrato do Saquon Barkley, né? Que renovou por um ano 11 milhões, um contrato que é um contrato muito pequeno, que valoriza pouco, né, o que realmente o Saquon Barkley queria no último mês, mas é o que os times estão valorizando, a posição. E é o que o contrato trabalhista determina. No fim do dia, a negociação trabalhista que o Sindicato de Jogadores da NFL teve resultou nesse contrato trabalhista de 10 anos. Se os jogadores estão insatisfeitos, tem que reclamar com o sindicato tem que reabrir negociação com a NFL. Só que a NFL não vai reabrir negociação. Então aí você tem um problema que é um problema mais estrutural, que os jogadores se enfiaram nesse acordo longuíssimo de 10 anos, que na época que foi assinado em 2020, todo mundo falava que era uma coisa meio... Era um negócio meio maluco, um contrato muito longo, né, de 10 anos, que muita coisa muda em 10 anos, principalmente em relação de time com jogador, que tem renovação de contrato de cota de televisão e etc. Mudança de meio de como os jogos são transmitidos, e que os jogadores estavam botando o carro na frente dos bois, e é o que aconteceu. A gente está vendo uma posição que está extremamente desvalorizada, e é o que acontece, porque a gente volta naquela discussão, aquela velha discussão que é uma posição que já chega na NFL defasada, porque é uma posição que é muito utilizada no college, etc, etc, etc. E não tem o que fazer, porque o jogador ele pode até não participar do training camp, está no direito dele, mas ele vai ser multado, é uma multa pequena, relativamente pequena, mas quando ele entra no tempo regular, ele começa a ser multado o salário dele. Ele não recebe o salário e é multado o valor do salário semanal dele.
Aí o negócio muda. Era um negócio que não é desse contrato trabalhista, é do outro, era antigo. Antes de 2010 não tinha isso. Então é uma coisa que os times conseguiram impor em cima dos jogadores. Os jogadores não conseguiram abrir troca. Então é uma situação em que os jogadores foram perdendo espaço de barganha e os times foram ganhando. E a balança está desequilibrada. E chegou nesse ponto em que você tem uma posição que não tem mercado nenhum, não tem poder nenhum, e o sindicato não pode fazer nada, os jogadores não podem fazer nada. O que os jogadores podem fazer? Podem não jogar, eles podem arcar com prejuízo, ficar um ano sem jogar e arcar com prejuízo. A gente viu o que aconteceu com o Le'Veon Bell há alguns anos, ele nunca conseguiu se recuperar, os times nunca recuperam confiança nele. O jogador pode se aposentar, simplesmente não quero mais jogar, dane-se, ou simplesmente engolir e voltar a jogar, como foi a situação do Saquon Barkley. E acho que vai ser o que vai acontecer com o Jonathan Taylor, porque ele vai ser free agent no ano que vem. Acho que ele vai querer, pelo menos, mostrar que tentar se valorizar nessa temporada para, no ano que vem, tentar vislumbrar algo de mercado se ele não receber a franchise tag, né? Mas é uma situação que não tem escapatória dos jogadores. Não tem escapatória. Os jogadores se enfiaram nesse contrato trabalhista e é isso. Então, sobre essa questão do acordo coletivo, né, eu concordo plenamente com o que o Felipe falou, né? Acho que a única coisa que eu acrescentaria é que antigamente o que acontecia muito era o jogador fazia greve, quando chegava a um acordo, o time perdoava as multas, né? Quando o cara assinava. Hoje em dia, os times não podem perdoar as multas, né? Então, se o cara fizer greve, o dinheiro que ele perder fica perdido mesmo. Ele não tem como receber de volta, então ficou muito difícil para os jogadores fazer greve, né? O que tá acontecendo muito é o jogador, ele vai pro CT e não treina, né? Ele fica ali sentado na reunião calado, fica vendo lateral e tal, e fala assim, não tô fazendo greve, tô lá. Mas aí tem toda aquela arbitração, né? Ele tá treinando, não tá fazendo greve, não tá e tal. É uma questão complicada. Vocês sabem, seu ouvinte, sabe como é que eu me sinto sobre o valor da posição de running back, né? Algo que eu já tô há bastante tempo falando, que é uma posição que o impacto dela em relação a de outras posições é menor, né? E não tem o que você vai fazer pra mudar. E até acho que o jogo terrestre tá cada vez mais eficiente, porque você tá correndo menos, você tá correndo contra defesas mais leves, e a eficiência tá aumentando, né? Mas ainda assim, o ataque aéreo é muito mais eficiente e o impacto do running back no jogo terrestre não é tão grande quanto, por exemplo, a qualidade dos bloqueios, né? A situação que é usada no jogo terrestre, ou quantos defensores estão perto da linha de scrimmage. Então, por que você vai pagar tanto por uma posição que não tem um impacto tão grande? Mas assim, eu tô batendo essa tecla há tanto tempo que eu tô me sentindo o Oppenheimer vendo o teste da bomba atômica, né? Lá no filme, né? Que eu vi essa semana, né? Quando ele fica, caraca, o que eu fiz, né? Então, eu tô meio que assim com os running backs, né? Fiquei tanto tempo falando que não deveria pagar e agora ninguém tá pagando, né? Ninguém tá pagando o running back, tá numa situação complicada, mas não tem como sair disso. Não vai se criar uma alternativa só para running backs, porque tudo você precisa votar no sindicato. Por que um tight end iria votar, por que eu vou deixar só os running backs não receberem a franchise tag, por exemplo? Por que não tira todas, né? E aí nunca vai conseguir. E eu acho que o problema que o sindicato dos jogadores encontram da NFL é que a rotatividade na NFL é muito grande. A carreira média de um jogador da NFL, se eu não me engano, é entre 4 e 6 anos, que é muito curta. Então, é muito difícil para um jogador, porque, tipo, você tem uns quarterbacks, franchise quarterbacks, que é, tipo, 1%, né? É literalmente 1%. E você nunca vai ter uma porcentagem gigantesca dos jogadores pensando no futuro, porque essas mudanças não acontecem de uma hora para outra. Você não vai mudar de uma hora para outra e fazer que o salário dos running backs dobrem, né? Então eles estão lutando por mudanças que viria para daqui a 2 gerações de running backs, né? Só que os jogadores, eles não... A única arma que eles têm é não jogar. E eles não podem se dar o luxo de não jogar, né? A questão financeira, a maioria desses jogadores não pode parar de jogar. A maioria esmagadora não tá vivendo ali... Muitos estão vivendo salário semana após semana, né? Não tem muita reserva, né? Aí nunca vai ter mudança. Sobre o Jonathan Taylor especificamente, eu não vejo muito mercado por ele.
Eu até acho que pros Colts não seria a pior coisa do mundo você draftar ele na... Foi a segunda ou terceira rodada? Foi segunda, eu acho, se não me engano, né? Segunda rodada, 41ª escolha. Você draftar ele na 41ª, usar ele por 3 anos e trocar ele por uma escolha de terceira ou quarta rodada, eu até acho que é uma coisa inteligente, mas não acho que alguém vai pagar, porque... Primeiro que ele vem de lesão na última temporada, né? Ele não jogou a temporada inteira. Ele é um corredor muito bom, mas ele não é um cara tão dinâmico recebendo passes. E ele é um cara que ele já entrou na NFL com uma carga de trabalho muito grande, né? Ele teve 926 carregadas em Wisconsin, né? Então ele é um cara que já tem bastante quilometragem. E eu não acho que um time pagaria. Porque eu até acho que, assim, no vácuo faria sentido uma escolha de quarta rodada pra você ter ele por um ano. Mas se você vai trocar por ele e você não vai dar o contrato, você vai ter o Jonathan Taylor ainda insatisfeito, também não sei o interesse que ele vai gerar, ainda mais um jogador que tornou público o pedido de troca. Isso diminui muito o valor de qualquer jogador. Então acho que ele basicamente ou ele joga ou ele não vai conseguir ir para outro time. Não, eu concordo, acho que você não tem muito valor de troca, exatamente porque ele não é o último ano de contrato dele. Ou a gente está vendo como está esse mercado, que os times não estão renovando o contrato dos jogadores. Então, acho que, em última instância, ele vai jogar. Ou o time vai fazer alguma manobra para não ter que pagar salário, não sei, inventar alguma coisa, colocar ele numa lista de deixar ele na polícia, por exemplo, numa NFL list, para não ter que pagar salário, alguma coisa e prolongar o contrato. Pode ser alguma manobra desse tipo. Tem várias chicanas que os times podem fazer para estender o contrato de jogadores. Então, há uma miríade de coisas que os times podem fazer. Então, a ver o que vai rolar nessas próximas semanas. A gente sabe que ele não está treinando porque ele está se recuperando da lesão que ele sofreu no ano passado no tornozelo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Acabou de sair aqui também do Mike Chappell, que cobre o Indianapolis Colts, que os Colts colocaram ele na NFI, né? Aquela lista de jogadores que sofreram lesão não relacionada ao futebol americano. Parece que ele sofreu uma lesão nas costas, treinando por conta própria, né? Em Arizona. Olha só, se isso se concretizar, o time pode não pagar o salário dele e pode estender o contrato por um ano. Exatamente, mantém o vínculo. É como se ele não tivesse... Porque é uma lesão fora de contrato, então o time ganha direito a ter uma extensão de um contrato por um ano. Sim. Então, é um capítulo importante, né? Porque mesmo que ele faça greve, ele vai estar sob vínculo ainda com os Colts. Sim, então é situação muito difícil. Assim, é foda. Você quer ver todo mundo ser compensado da melhor forma possível? Sim, né? Mas é uma liga que você tem... Todo mundo tem X... Acho que $200 milhões, mais ou menos, o teto salarial. E você tem esse dinheiro para investir. Então você tem que investir da forma mais eficiente. $224,8 milhões. E aí, enfim, é a situação complicada mesmo. Vamos pro preview das divisões. Vamos começar pelo Kansas City Chiefs. Chegaram o tackle Jawan Taylor, o edge rusher Charles Omenihu e o tackle Donovan Smith. Saíram Frank Clark, edge rusher, Juan Thornhill, safety, Orlando Brown Jr., tackle, Andrew White, tackle, Mecole Hardman, wide receiver, Juju Smith-Schuster, wide receiver. Pelo segundo ano consecutivo, a gente vai ver os Chiefs passando por bastante mudança, pelo menos em nomes, no ataque. 4 jogadores que eram titulares na semana 1 da última temporada não estão mais na equipe. Os 2 tackles, Orlando Brown Jr., o Andrew Wiley, o Juju Smith-Schuster e o Mecole Hardman. E ainda tem a saída do Eric Bieniemy. Ano passado teve uma mudança também, não foi tão grande a linha ofensiva, se manteve intacta. Saiu o Tyreek Hill, que é um cara muito grande, mas não tantos titulares quanto de 2022 para 2023. Isso te preocuparia, Felipe? Ou então é aquele discurso, né? Patrick Mahomes e Travis Kelce e Andy Reid estão lá e não importa o resto? Pra mim é isso daí, não me importa muito. Enquanto eles tiverem Patrick Mahomes, não me importa muito o resto, porque as primeiras notícias que estão aparecendo lá do training camp do Chiefs nessa última semana é que os recebedores do Chiefs que estão lá fizeram uma primeira semana muito boa de treinos. Então, há duas interpretações que podem ser feitas aqui. Uma, ou eles estão indo realmente muito bem,
ou duas, o Patrick Mahomes que está indo muito bem e está fazendo os jogadores irem muito bem. Eu acho que essa é a segunda opção. Acho que são jogadores que não são espetaculares, é um grupo de recebedores que não é espetacular, mas é um grupo de recebedores, tirando o Travis Kelce, eu não estou contando o Travis Kelce, estou falando só dos recebedores, que vai dar para segurar as pontas. E segurando as pontas vai acontecer o que aconteceu no ano passado, que o Chiefs saiu campeão. Então, se repetir isso, eu acho que a base do time do ano passado para essa é a mesma, para mim continua sendo favorito da divisão. Acho que você vai enfrentar um pouco mais de resistência esse ano dentro da AFC West, mas não vejo a ponto de você tirar o favoritismo amplo do Chiefs já nessa temporada. Acho que o time é muito favorito dentro da divisão, é favorito dentro da AFC, muito por conta do Patrick Mahomes, que é, para mim, o fora de série da NFL atualmente. A questão aqui é, você precisa do Sky Moore dando um passo à frente, né? Que ele não fez uma boa temporada de calouro. Você precisa do Kadarius Toney em campo. Ele é um cara que se machuca bastante. E eu acho que o MVS, os Chiefs trouxeram ele para um papel específico, né? De esticar o campo, e ele fez isso. Eu acho que ele não é um bom wide receiver 3, né? E se ele for isso novamente, eu acho que ele tá numa boa posição. Tem o Justin Watson também, que tem uma boa conexão com o Patrick Mahomes. Mas enquanto o Travis Kelce for o Travis Kelce, e ele não deu nenhum sinal de não ser na última temporada, ainda é um ataque muito forte, claro, com o Patrick Mahomes. A linha ofensiva me preocupa um pouco, né? Porque eu acho que ela tem um teto para ser até melhor do que da última temporada, mas tem o Donovan Smith, que é um cara que lidou com lesões recentemente, e ele tem, assim, o Orlando Brown, ele não era um top 5 tackles da NFL, talvez não top 10, provavelmente não top 10, mas ele era um cara extremamente sólido, né? E o Donovan Smith, se ele estiver em campo, ele é sólido, mas ele tem lutado para ficar em campo. O Andrew Wiley, right tackle, não era bom. Até achei que o Commanders pagou um pouco caro nele. O Joan Taylor, no papel, é um upgrade, mas é um cara que tá chegando num time novo, né? Então, como que vai ser esse encaixe? O interior é muito forte, né? O Joe Thuney, baita guard. Creed Humphrey, pra mim, o segundo melhor center da NFL. Trey Smith, um baita right guard também. Então, o interior é bem sólido, né? Então, vamos ver como é que os tackles vão se portar. E eu acho que a perda do Eric Bieniemy é a mesma coisa que quando os outros coordenadores saíram, né? Ainda é o Andy Reid. Então, não me preocupa. Do outro lado da bola, eu acho que essa defesa dos Chiefs, a gente sempre... uma defesa superestimada, uma defesa que melhora e tal, uma defesa que precisa fazer o mínimo, não sei o quê. Eu acho que tem uma chance que essa defesa é boa de verdade, tipo, acima da média na NFL, porque tem vários jogadores jovens que contribuíram em bom nível, que vão estar um ano mais experientes, né? A secundária tem muitos jogadores jovens. O Willie Gay, Bolton, jogador bom. Muito bom, a dupla de linebackers dele, né? O Nick Bolton e o Willie Gay. E tem o Chris Jones ainda, para mim o segundo melhor defensive tackle da NFL. A grande questão são os edge rushers, né? Porque a equipe vai ter o Charles Omenihu, que veio do 49ers, o Josh Kalafdis, que jogou muito, teve muitas repetições na última temporada, mas não foi tão produtivo assim. Eles draftaram o Felix Anudik, o Zoma. Então, se essa rotação de edge rusher for suficiente, eu acho que essa defesa pode ser, assim, não só uma defesa que, pelo menos segura as pontas do outro lado, uma defesa que de fato pode ter um impacto positivo na equipe. Eu concordo, a gente conhece o Steve Spagnuolo também, a gente sabe que é um cara que consegue trabalhar muito bem pass rusher, né? Acho que é um cara que ele extrai muito de jogador que a gente não dá muito. Acho que o até hoje eu sonho com o NASCAR Package do New York Giants. Então, exatamente. Então, o Karlaftis, que ano passado ele foi bem, acho que é um cara que teve... Ele jogava em situações bem específicas, acho que agora, como ele vai ser uma peça mais fixa naquela defesa, acho que é um cara que vai mostrar mais o que ele apresentava no college. É um jogador que tem uma velocidade muito grande, é um cara que joga com bastante impulsão, acho que é um cara que vai se posicionar bem esse ano, acho que é um cara que vai dar um daqueles jogadores que a gente vai ver que é o segundo ano que dá um pulo de produção bem grande, então acho que é um cara que pode se tornar
uma grande referência. É o que você bem disse, é uma defesa que ano após ano a gente vem falando que, putz, é uma defesa que é mais ou menos, que a gente não sabe, a secundária não sei o quê, etc, etc. Acho que esse ano é uma defesa que entra na temporada, acho que com uma expectativa maior em cima dela. Acho que muito por conta do trabalho que foi feito nos últimos anos, uma defesa que vem avançando ano após ano. Eu acho que até pelos nomes que agora acompanham. Acho que você tem uma... Eu acho que o trabalho que vem sendo feito, acho que você chega num ponto que agora você espera que essa defesa já comece a temporada num nível superior, já comece dominando, já comece se impondo bem mais do que foi nos últimos anos, né? Los Angeles Chargers, equipe que chegou o Eric Kendricks, saiu o DeAndre Carter, nada mudou muito. A grande pergunta que eu te faço, Felipe, é a seguinte: a gente já viu algum treinador que parecia pré-demitido, que não foi demitido e conseguir ter sucesso novamente? Ou os Chargers adiaram o inevitável porque foi uma derrota muito traumática pro Jacksonville Jaguars, aquela virada nos playoffs? Eu acreditava que ele ia ser demitido, ele não foi. Será que eles adiaram o inevitável ou você ainda vê salvação? Falar dos Chargers é sempre muito complicado, né? Porque, em termos no papel, se a gente vê o elenco do Chargers nesse ano, mudou muito pouca coisa, né? Do ano passado para esse. No papel é um time que é bem redondo, tanto no ataque quanto na defesa, mas sempre algo inominável acontece com o Chargers durante a temporada, né? Alguma lesão traumática, alguma derrota traumática, algo místico acontece de errado com o Chargers durante a temporada que abala essa temporada. E é bem essa situação que você falou, que o Brandon Staley, depois daquela derrota contra o Jaguars nos playoffs, todo mundo achava que ele ia ser demitido e não foi demitido. Então, assim, é um cara que entrou nessa temporada de aviso prévio. Se o time começar a bambear no primeiro mês e meio da temporada, ele vai ser demitido. Não tem muito o que fazer. Eles trouxeram o Kellen Moore para tentar resolver esse ataque, para ver se dá uma vida nova nesse ataque. Era um contrato novo, né, para o Justin Herbert agora nessa última semana. Ou seja, eles armaram o campo para que o time tente sair dessa draga, dessa situação que sempre algo acontece e não dá certo. Acho que no papel é um time que é para brigar para os playoffs, para brigar por vaga nos playoffs. Eu não sei se é para brigar por divisão, porque, como eu disse, acho que para mim o Chiefs ainda é muito favorito, mas é um time para brigar por vaga de wildcard, de topo de wildcard, mas sempre acontece algo inominável, né, com esse Chargers, um negócio meio impressionante. Verdade. O grande problema do Brandon Staley é que ele já gastou a última carta de todo treinador pressionado, né? Que é demitir o coordenador ofensivo. E parece que foi uma condição para ele voltar. Você volta, mas você tem que demitir o Joe Lombardi. E o Joe Lombardi fez um trabalho horrível nos 2 anos com o Justin Herbert, e não deveria ter voltado pro último ano. Foi muito mal e, assim, não foi uma coisa de, foi o boi de piranha, né? Foi colocado ali como culpado. Ele realmente era um dos maiores culpados, né, da equipe. Eu tinha expectativa muito alta pros Chargers na última temporada. E eu achei que o Brandon Staley foi uma grande decepção no último ano. Mas eu entendo a permanência dele, não discordo necessariamente. Acho que eu daria mais um ano, porque ele mostrou muita coisa positiva no primeiro ano dele como head coach dos Chargers. E eu gosto da chegada do Kellen Moore. Eu sei que a maior parte da torcida dos Cowboys não era muito fã. Eu acredito no talento dele. Eu acho que ele é uma mente ofensiva que já mostrou muita coisa interessante. Eu acho que ele vai se encaixar bem com o Justin Herbert. Tem o retorno do Rashawn Slater, né, o left tackle da equipe, que perdeu uma parte da última temporada, né, por lesão. A equipe perdeu o Mike Williams e o Keenan Allen em determinados momentos da última temporada. Tem a chegada do Quentin Johnston, que eu acho que vai ser uma boa injeção de juventude nesse corpo de wide receivers que a equipe precisava. Ainda acho que é um corpo de wide receivers fino, mas eu consigo ver a melhor versão desse time
com o Justin Herbert jogando no nível que a gente esperava na última temporada, que é um nível ali de brigando entre os melhores, né? Brigando por MVP, talvez, né? Só que a questão do Brandon Staley é muito complicada, porque ele vai... Se qualquer coisa der errado, ele vai sair. E se o time tem um ótimo ano no ataque, os Chargers vão arriscar perder o Kellen Moore depois de um ano, de repente ser head coach em outro lugar, e de repente pode demitir o Brandon Staley, efetivar o Kellen Moore, algo do tipo. Então acho que é uma questão complicada. Acho que a equipe ficou meio que entalada ali. Mas eu acho que, pra encerrar essa questão dos Chargers, a gente acompanha a NFL há muito tempo, né, Felipe? Normalmente, o time que é a escolha da moda numa off-season, normalmente ele decepciona e normalmente ele encontra sucesso um ano depois. Tem vários casos do tipo. Eu tenho um pouquinho desse feeling com os Chargers, não sei se você concorda. Eu concordo, acho que a chegada eu também gosto muito do Kellen Moore. Acho que ele vai se encaixar bastante com o Justin Herbert, porque o Kellen Moore, como jogador lá em Boise State, ele era muito, assim, não vou falar que ele é muito parecido com o Justin Herbert em Oregon, porque não era, mas muitos dos conceitos eram parecidos do ataque. Então acho que ele vai ser um cara que vai conseguir trabalhar bem com o Justin Herbert, com o que o Justin Herbert tem como jogador, com o que ele consegue apresentar como jogador. Acho que é um cara que vai conseguir extrair o melhor do Justin Herbert. Acho que eu gosto do corpo de recebedores. Eu acho que você tem a situação do Keenan Allen e do Mike Williams de saúde, que é uma situação que ano após ano se repete. Ele sempre sofre algum tipo de lesão, sempre perde algum jogo. Acho que a chegada do Quentin Johnson alivia um pouco isso, porque você tem uma válvula de escape para caso um dos dois sofra alguma lesão, algo que você não tinha até o ano passado. Então acho que você conseguindo fazer isso, conseguindo ter uma solidez maior no ataque, acho que você resolve muito dos problemas do Chargers ano passado, porque a defesa foi muito bem, e a defesa vai continuar sendo muito boa, porque você continua tendo Joey Bosa, continua tendo Derwin James, continua tendo uma estrutura defensiva muito forte. Então acho que é um time que pode sim, não sei se surpreender. Para mim não seria surpreendente se o Chargers conseguisse 11, 12 vitórias na temporada. Seria alcançar o que a gente estava esperando, o que o time conseguisse ano passado. E vai conseguir agora ano depois. Mas tem que ver o que vai acontecer, porque, repito, sempre acontece alguma coisa com o Chargers. É algo impressionante. Verdade, né? O Chargers tem um pouco disso mesmo. Vamos passar pro Denver Broncos. Chegaram Mike McGlinchey, Ben Powers, tackle e guard, respectivamente. Edge rusher Zach Allen, running back Samaje Perine, tight end Chris Manhertz, edge rusher Frank Clark. Chegou Sean Payton, head coach, que já falou um monte. Saíram o Dremonte Jones, defensive lineman, e o right tackle Billy Turner. Começar pelo Sean Payton, que basicamente assassinou Nathaniel Hackett, né, na entrevista dele, que acho que foi pro The Athletic, se não me engano, e sobrou bala perdida até pro New York Jets, né? Falou assim, a gente não vai fazer que nem o New York Jets, eles estão botando o Hard Knocks lá, que eu achei bem injusto, porque os Jets não escolheram ter o Hard Knocks, né? Os Jets não queriam ter o Hard Knocks, inclusive, e eu acho que essa declaração só serviu pra unir o New York Jets, porque a gente já viu o Aaron Rodgers saindo em defesa do Robert Saleh, enfim, parece que assim, não tem nenhuma força no esporte que seja maior, que ninguém fora desse vestiário acredita na gente, né? Então, um grande reforço que o Sean Payton deu aos Jets, mas especificamente sobre o Sean Payton, essas declarações e a energia que ele traz depois do fiasco que foi no Nathaniel Hackett. Você tá comprando essa mudança? As declarações que ele deu essa última semana é aquele meme do Stephen A. Smith, né, que falando, tipo, vão ser bonzinho, tipo, ele não tá errado, mas não precisava ter falado isso, né, tipo, não é uma situação que você precisava ter explanado tanto a situação do Nathaniel Hackett. Foi um desastre no passado, e todo mundo sabe, todo mundo viu o que aconteceu com o Bronco ano passado, todo mundo viu ele ser demitido no meio da temporada, com o Russell Wilson não rendendo nada. E acho que só essa mudança, só a chegada do Sean Payton,
vai dar uma elevação muito grande para esse ataque do Broncos, porque a gente viu que o Sean Payton ele conseguiu espremer até a última gota do suco do Drew Brees lá no Saints. Quando o Drew Brees estava nos extensores da carreira dele, mesmo assim ele estava conseguindo pegar. Muito por conta do Sean Payton. Então acho que o Sean Payton ele vai conseguir meio que emular um pouco disso com o Russell Wilson nesse ano e nos próximos anos. Então acho que só essa mudança já traz um alívio para o Broncos. Acho que se teve a mudança de dono também, acho que você tem um dono fixo agora na equipe, uma pessoa fixa, portanto você tinha um administrador judicial controlando a equipe, né? Então acho que você tem um dono mesmo, acho que você tem um controle, acho que é uma situação em que a equipe toda está mais estável do que estava um ano atrás. E acho que você tem uma situação em que evolui do ano passado para esse, mas acho que ainda não é um time que a gente pode falar vai ser um dos grandes favoritos, é um time que vai brigar por playoffs, acho que é um time que vai precisar se provar nessa temporada ainda. Acho que é um time que a gente pode dar até o benefício da dúvida, mas é um time que vai precisar se provar bastante nesse primeiro mês, segundo mês da temporada. Tudo que importa aqui é se o Sean Payton consegue ou não consertar o Russell Wilson, né? E se não conseguir, provavelmente vai significar o Denver Broncos engolir seco, engolir um dead cap historicamente alto e dispensar o Russell Wilson ou trocar por qualquer coisa na próxima off-season. Eu acredito que a gente vai ver um Russell Wilson melhor, mas o Russell Wilson do auge no Seahawks eu acho que não existe mais, né? Porque eu até tava voltando, vendo algumas coisas sobre o Russell Wilson quando eu fiz o ranking dos quarterbacks. Ele já tinha caído de nível antes da temporada que ele se machucou, né? E em retrospecto foi um baita acerto do Seahawks, né? Pulou fora ali na última hora. E acho que tem um pouco a ver com o que o Felipe falou sobre você não ter um dono de verdade, né? Porque esse tipo de troca grande tem um aval do dono, né? E faltou ali um dono experiente e falar assim, peraí, com quem que a gente tá competindo? Por que a gente vai oferecer tudo isso? Quem são os outros? Qual que é o mercado pelo Russell Wilson? Porque não tinha. Era o Denver Broncos fazendo um leilão contra ele mesmo. E deu no que deu, o que eles pagaram. E é complicado. Eu confio no Sean Payton. Eu achei que ele próprio se arrependeu, ele já pediu desculpas e tal, a entrevista que ele deu. Mas eu confio nele a longo prazo. Só que eu não acho que o Russell Wilson pode chegar no nível que o contrato dele ali de perto de $50 milhões não vai ser vai ser uma coisa que atrapalha muito a equipe. Eu acho que de um certo modo, não sei se você vai concordar, Felipe, acho que a pior coisa pro Denver Broncos é se o Russell Wilson melhorar, mas não tanto, né? Ficar ali na meiuca, né, dos quarterbacks ali, 16º, 18º, porque aí você olha e você pensa, não, de repente ano que vem ele melhora e tal, não sei o que, você não se sente confortável de abrir mão dele, só que aí você vai estar pagando $48 milhões por ano para um quarterback mais ou menos, né? De repente, pro longo prazo, pro futuro dos Broncos, eu acho que poderia ser até melhor ele jogar mal de novo e a equipe meio que aceita que perdeu e sai do erro, ao invés de 2024 a gente tá tendo a mesma conversa sobre o Russell Wilson. Eu acho que se você tiver uma evolução do Russell Wilson, mas que não seja grande o suficiente para dar essa confiança que em 2024 ele consiga continuar evoluindo dentro desse sistema ofensivo do Sean Payton, acho que ele vai ser trocado de qualquer jeito. Porque eu acho que ele não tem um paro dos novos donos. Eu acho que é um cara que não tem muito... acho que ele não tem muitos torcedores dentro da equipe. Sim. Tem o George Patton, acho que só o general manager que estava lá antes, porque o novo dono, o Greg Penner, não estava. O Sean Payton não estava. Acho que se você tiver uma situação em que ele não entregar tanto em campos, por exemplo, se for essa situação que você disse, ele evoluiu do ano passado, o que não vai ser difícil, convenhamos. Mas assim, se ele evoluir um pouco, mas não evoluir a ponto do Sean Payton
achar que pode construir em cima disso, aí eu acho que ele vai ser trocado, porque eu acho que o Sean Payton ele viu o que aconteceu com o Drew Brees nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos do Drew Brees, que estava se arrastando em campo, né? A gente viu o Drew Brees se arrastando em campo nos últimos anos dele. Mas acho que é uma situação em que vai depender muito do que vai acontecer. Acho que o time está armado para dar certo, principalmente em termos de armas pro Russell Wilson. Acho que você tem um grupo de recebedores do Broncos lá legal. A linha ofensiva me preocupa um pouco, mas acho que assim melhorou do que era no passado. Acho que vai depender muito do que o Sean Payton vai armar daquele ataque. Acho que vai ser bem interessante ver. Assim, os jogos da pré-temporada não importam muito, mas no geral, mas acho que a pré-temporada do Broncos, os jogos vão ser interessantes para a gente ver mais ou menos como que o Broncos vai estar dispondo esse ataque em campo, porque vai dar para ter algumas dicas de como a linha está se posicionando, como o quarterback se movimenta, quais são as rotas dos recebedores. Acho que vai ser interessante para ter uma pista do que o Broncos está pensando como ataque. Questão de linha ofensiva, assim, melhorou. Eu achei que eles pagaram muito caro, tanto no McGlinchey quanto no Ben Powers, mas assim, qualquer linha ofensiva vai jogar pior com o Russell Wilson, né? Ele é o que eu falo aqui no podcast, né? O famoso chama-sec, né? Então, ele vai fazer qualquer... Assim, não é coincidência, toda a carreira inteira dele jogou atrás de linha ofensiva ruim, não. Porque ele atrai muito a pressão. Uhum. Pra gente encerrar aqui FC Oeste, vamos falar do Las Vegas Raiders. Chegaram quarterback Jimmy Garoppolo, wide receiver Jacoby Myers, safety Marcus Epps, quarterback Brian Hoyer, tight end Austin Rupert, tight end O.J. Howard, wide receiver Philip Dorsett, cornerback Marcus Peters. Vários nomes que você conhece, nenhum que eu acho que vai ter um grande impacto. Saíram Derek Carr e o tight end Foster Moreau. Josh McDaniels tem que agradecer a Deus pela existência do Nathaniel Hackett, porque ofuscou um pouco o desastre que ele foi no primeiro ano dele com os Raiders, e a diferença dele pro Nathaniel Hackett é que o Josh McDaniels já havia sido um desastre na primeira chance dele como head coach, né, no Denver Broncos, ali no final dos anos 2000, e você olha pro elenco dos Raiders, é um elenco sempre entre os piores da NFL e continua desse jeito, na minha opinião. E, sei lá, a sensação que dá um pouquinho ali de... O pessoal tá meio que rearrumando as cadeiras no Titanic, enquanto o iceberg tá chegando, e invariavelmente o caminho para esse time vai ser uma reconstrução profunda. Acho que o Jimmy Garoppolo ele não traz muito além do que o Derek Carr trazia até o ano passado para a equipe, né, como quarterback. E é uma equipe que ofensivamente está mais fraca, né, porque você perdeu o Darren Waller, né, que foi pro Giants, foi trocado pro Giants. O Josh Jacobs provavelmente vai jogar, mas vai jogar na operação padrão, né, um cara que está desagradado por conta da franchise tag. O Davante Adams também há relatos que está infeliz com a situação dele lá no time. Então é um time que você tem o Josh McDaniels, que ano passado foi um desastre, é um tirano, continua sendo um tirano. Os jogadores não gostam dele. Então é um time que, sinceramente, eu acho que é um time que vai brigar pela escolha top 5 no draft. Eu acho que é um time que a gente vai ver mudando de técnico no ano que vem. Não mudou nessa última temporada, acho que porque o Mark Davis estava com vergonha de ficar de técnico de novo depois do que aconteceu com o fiasco do John Gruden, né? Mas acho que é uma situação em que o time está numa divisão muito complicada. Eu acho que é uma equipe que tem um elenco pouco competitivo, um técnico que já se mostrou inapto para ser técnico principal na NFL. Acho que é um time que está fadado a ser top 5 no draft e ter, como você bem disse, numa reconstrução total. Acho que a torcida tem que torcer muito para esse time top 5 tentar pegar um Caleb Williams da vida, tentar um Drake May da vida, porque é uma situação em que precisa mesmo recomeçar do zero, pegar um técnico novo, um cara que consiga dar um encaminhamento para essa equipe, porque é um time que não tem muita perspectiva não para essa temporada, não.
O que dizem sobre o Mark Davis, né, o dono dos Raiders, é que ele dos donos, é o que tem menos dinheiro, né? Então, ele já tá pagando dinheirão pro John Gruden, né? E... Aliás, o John Gruden pediu demissão, né? Então não sei como é que fica a questão financeira. Ele tá sendo processado, né? Tá sendo processado, se não me engano. Mas assim, de qualquer jeito, se ele... Ele tá processando o Raiders NFL. Tá pedindo dinheiro, né? Se não me engano. E de qualquer jeito, se ele demitisse o Josh McDaniels, ele teria que pagar o Josh McDaniels, né? O contrato. E sim. Seria... Tem até uma questão que eu vi recentemente, pode ser total especulação do podcast que eu escutei, que tecnicamente ele não é o dono, né? É a mãe dele que é a dona dos Raiders. E se a mãe dele... Quer dizer, quando a mãe dele morrer, ele tem que pagar, tipo, os impostos e tal, de herdeiro, não sei o quê. E tem dúvida se ele tem o dinheiro pra pagar esses impostos, né? E dizem que parte dessa venda aí pro Tom Brady também, né? Acionista minoritário, né? Pra botar um pouco de dinheiro na franquia, né? Então é uma situação bem estranha, né? Porque não falta um bilionário querendo comprar o time da NFL, né? Então... Porque ele é... A gente tem que lembrar que o Mark Davis, ele é herdeiro, né? A posição dele é herdeiro, né? O pai dele, o Walt Davis, era o fundador do time, e o Walt Davis não era milionário quando fundou o Raiders lá na década de 60, né? Então, assim, é um cara que foi ganhando dinheiro, mas está longe de ser esse abastado que nem os donos da NFL atualmente que compram times, né? Então, é um cara que tem recursos mais limitados. Tem dois tipos de donos, né? Tem os bilionários que compraram ali nos últimos, 20 anos, né? O time da NFL. E tem os legacy owners, né? Os caras que a família tá lá atrás, né? Tipo, Giants, família Mara, né? Que tá desde o início, Steelers também e tal. E tem os outros, tipo, agora o Denver Broncos, o Carolina Panthers, o Seahawks, se não me engano, também, o que faleceu também, comprou num... O Allen, né? Que comprou, sim. Então... E assim... A gente tem que discutir muito as credenciais de um cara que herda o time, né? Porque normalmente, maioria, né? Nos esportes dos Estados Unidos, esses caras que herdam os times dos pais e tal, normalmente eles são um desastre, né? Como donos, né? O maior exemplo disso é a Jim Buss, né? Lá no Los Angeles Lakers, é o James Dolan no New York Knicks e tal, e o Mark Davis não teve sucesso nenhum desde que o pai dele faleceu. Não que os Raiders tiveram muito sucesso também com o Al Davis, né? Tiveram aquele período competitivo ali nos anos 80, se não me engano, 70. E depois disso também não teve muito. Mas enfim, não tem expectativas altas pro Las Vegas Raiders. A única coisa que eu falaria e eu falei na época e mantenho, Derek Carr é um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo? Sim. Mas eu prefiro pagar 24,2 milhões de dólares no Jimmy Garoppolo do que 37,5 milhões de dólares no Derek Carr. Mas de qualquer jeito, se fosse o Derek Carr, acho que esse time iria ao mesmo lugar que iria com o Jimmy Garoppolo, não importa quanto. Eu concordo, acho que são dois, assim, acho que você não tem muita diferença pelo que um ou outro apresentam. Acho que a única diferença realmente é salarial, mas das contas não teria em campo, acho que você não teria uma diferença tão grande assim de produção entre os dois. Bem, preview da AFC Oeste tá feito, tá entregue. No meio da semana, no episódio exclusivo para apoiadores, falaremos da NFC Norte, divisão do Packers, Bears, Lions e Vikings. Se torne apoiador, link na descrição. R$14 por mês, tem desconto para quem assinar por 6 meses ou 1 ano por Pix. Te dá acesso a meus textos na newsletter 2 vezes por semana, esse episódio exclusivo para apoiadores, vai ter mais conteúdo durante a temporada regular da NFL. Agora a gente vai falar sobre um assunto que não é relacionado a esportes. Faz tempo que eu não trago um tópico desse pro podcast. Vamos falar do universo cinematográfico Marvel, que eu sou fã, Felipe é fã também. Eu vi ele tweetando sobre, e eu tinha algumas opiniões parecidas sobre Invasão Secreta, que foi a última série da Marvel, que o episódio final foi bem ruim, a série como um todo foi fraca. E tem sido muito discutido o momento da Marvel, né? Pós-Endgame, parece que eles não conseguem
se firmar da mesma forma. Parte disso é que todos os estúdios estão lutando, né? Que o cinema já vinha em declínio, veio a pandemia e os cinemas não conseguiram recuperar o pré-pandemia, né? 2019. A gente tá vivendo um momento importante com o fenômeno da Barbie e do Oppenheimer, né? Que foi, se eu não me engano, o quarto melhor final de semana da história das bilheterias do cinema, né? Com Barbie e Oppenheimer. Tá todo mundo muito otimista, parece que trouxe muita gente que não estava indo aos cinemas, que não ia ao cinema desde antes da pandemia. Então é um momento interessante. Mas o que eu quero dizer é que os problemas da Marvel no cinema não são exclusividade da Marvel, né? Tá todo mundo com problema. A questão, eu acho que principal, mais do que até financeira, porque se você olhar, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 3 fez 800 milhões de dólares, né? Que é bom. Não é aquele 1 bilhão e meio, mas é bom. Mas você olha pro top 10 bilheterias dos filmes da Marvel, só tem um pós-Endgame, que foi No Way Home. E principalmente a qualidade dos projetos, né? Você vê aqui da fase 4, que é a fase que começa depois do Endgame, depois do Far From Home, né? Na verdade, que é o último filme da fase 3. Você tem WandaVision, série, Falcon, Winter Soldier, Loki, Viúva Negra, filme, What If, né? Que é a série animada, Shang-Chi, Eternos, Gavião Arqueiro, No Way Home, né? Homem-Aranha, Moon Knight, Doutor Estranho, Miss Marvel, Thor, Love and Thunder, She-Hulk, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man, Quantumania, Guardiões da Galáxia 3, Invasão Secreta. É um volume muito maior do que a gente estava acostumado com de projetos da Marvel, né? Impulsionado pelas séries, impulsionado por um desejo da Marvel de querer estabelecer o Disney Plus como um rival do Netflix, que não deu certo. Até agora, pelo menos. E a sensação que dá é que a Marvel tá tendo um aproveitamento bem mais baixo do que no passado. Você concorda, Felipe? Acho que você tem problema. O problema da Marvel, na minha visão, é direcionamento estratégico, né? Porque a gente estava vendo, como você bem disse, essa mudança de direcionamento da Marvel para séries foi muito para impulsionar o Disney Plus, né? Porque Disney Plus tinha acabado de ser lançado, só de conteúdo para impulsionar a plataforma, então eles estavam precisando. Despejaram dinheiro, muito dinheiro em séries de Star Wars, em séries de Marvel, isso de Marvel, né? Até mais de Marvel do que Star Wars. E agora mudou um pouco esse paradigma do setor, porque o setor ele deixou de. O setor de streaming, né, que eu tô dizendo, deixou de focar muito em expansão desenfreada, de crescimento de assinantes, para geração de lucro, né? As plataformas elas querem ser rentáveis antes de voltar a pensar realmente num crescimento realmente grande de base de usuários. Óbvio que eles não querem perder usuários trimestralmente, né? Mas eles querem realmente melhorar as margens, né? Então, nessa mudança, o que aconteceu é que a gente está vendo que agora os estúdios eles estão começando a reavaliar os gastos que estão sendo despendidos nessas séries, né? E a gente está vendo que as séries da Marvel elas têm um orçamento muito grande, absurdamente grande. Muito grande parte desse orçamento é por conta de pagamento de salário dos atores, porque você traz Samuel Jackson, Ben Mendelsohn, etc., para fazer série. Você paga um prêmio muito maior para esses caras aparecerem numa série de TV do que você pagar um ator que é de série de TV, né? Obviamente. E agora você está tendo uma reavaliação, porque o Bob Iger ele chegou, ele está cortando gastos à torto e à direita na Disney. Ele está vendo, peraí, a gente precisa realmente gastar 200 milhões por episódio na Disney, né? Na Marvel, em séries da Marvel. E acho que essa é a reavaliação, porque o que ele está vendo a gente está gastando muito e a qualidade está deixando a desejar. E eu acho que o problema da Marvel ela se viu com tanto dinheiro nas mãos, ela não conseguiu dar um direcionamento para esse dinheiro.
Acho que ela colocou séries. Assim, acho que os problemas, assim, pra mim, sinceramente, os problemas não é o número de séries. O problema é em quem eles colocaram essa série nas mãos. Acho que colocaram a série nas mãos de pessoas que são inexperientes, de pessoas que não tinham calibre para lidar com esse tipo de série. E gente que não tem experiência para trabalhar com esse material, que é um material que exige muito. Exige uma experiência maior, exige um trabalho de efeitos especiais maiores, um trabalho de roteiro maior, existe um trabalho com atores maior. Então, você tem esses orçamentos muito grandes, você tem pessoas inexperientes trabalhando, você tem uma quantidade muito grande de projetos encavalada. Eu acho que isso tudo criou um problema de qualidade dos projetos da Marvel. Então agora você está tendo uma revelação muito pesada do que está acontecendo lá dentro. Acho que não é uma situação perdida, acho que não é algo que tem que recomeçar do zero, porque é uma situação de você reavaliar custos e dar um direcionamento novo. Já aconteceu isso anteriormente, não é algo novo. Então, assim, acho que você tem uma situação, acho que você tem um redirecionamento aí que vai estar sendo dado e tem que ser dado, porque agora você tem que focar um pouco mais na qualidade dos projetos, colocar esses projetos nas mãos realmente de quem tem estofo para trabalhar em cima disso. É uma questão complicada, porque é isso que você falou, né, do streaming e tal, e acho que a própria Marvel, e pelo que o Bob Iger vem falando, eles reconhecem que tem um problema, né? Só que um estúdio do tamanho que é o Marvel Studios, né? Você não corrige rápido, né? É meio que tipo, sei lá, um transatlântico fazendo manobra, né? Os filmes que estão saindo, filme e série que estão saindo nesse último ano, estão 2 anos em produção, né? Começaram no meio da pandemia, né? E tal. Então, as mudanças que são feitas agora a gente vai ver daqui a 2, 3 anos. E tem várias, por exemplo, séries que foram colocadas ali, foram escanteadas, né? E aí a gente... Acho que a greve agora dos atores, dos roteiristas, talvez vai até ajudar um pouco a Marvel pra dar uma reorganizada, né? Mas você olha pra várias coisas, tipo a série Echo, né? Que vai sair, essa tá pronta, né? Então vai sair. Precisa dessa série, né? E eu gostei muito da Agatha Harkness, né? Adoro a Catherine Hahn. A gente precisa de uma série solo dela, né? Então a sensação que hoje em dia o nível médio de uma produção da Marvel, incluindo filme e série, é menor do que 5 anos atrás, né? Porque a gente olha aqui, por exemplo, os lançamentos da Marvel, né? A gente teve uma fase da Marvel ali entre basicamente primeiro Vingador, assim, teve Homem de Ferro 3 e o segundo Thor ali no meio, né? Mas eles tiveram Winter Soldier, Guardiões da Galáxia, Era de Ultron, Homem-Formiga, Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, o primeiro Homem-Aranha, Thor Ragnarok, Pantera Negra e Guerra Infinita seguidos. É tipo, sei lá, LeBron no Miami Heat, esse tipo de aproveitamento da Marvel, né? E agora deu uma caída. Pensando, assim, uma coisa que eu tava olhando aqui a lista de lançamento e tal, uma sensação que eu tenho, eu acho que até a gente já discutiu isso aqui no podcast, lembra que a gente fez um podcast quando saíram os anúncios da Marvel, né, na Comic Con. Eu acho que o grande erro até agora é que eu acho que a Marvel tá demorando muito pra amarrar tudo. Assim, que você olha na fase 1, o Vingadores foi o 6º filme, né? E você já tem na fase 4 um monte de filme, um monte de série, e a gente só vai ter o Vingadores lá no final. Então, eu acho que não ter um filme que amarra todas as linhas do tempo ali juntos tá prejudicando um pouco, né? Porque parece tudo ali meio... Você tem alguns filmes explorando o multiverso, você tem Secret Invasion, que estabeleceu a questão do... Me fugiu o nome agora
da raça lá, né? Do Skrulls. Isso. E acho que tem muita coisa acontecendo e não tem uma direção que tá todo mundo seguindo. Por exemplo, na fase 1 era... Tem um universo maior, vamos fazer os Vingadores. E depois começaram as Pedras do Infinito. Eu acho que eles cresceram muito horizontalmente. E eu acho que a história não tá avançando tanto, assim. Eu concordo, a gente até discutiu isso das outras vezes, né? Acho que falta um direcionamento de verdade da onde a história tá indo. A gente viu pistas, né? A gente tá vendo pistas, a gente sabe que o Kang é o grande vilão dessa fase, né? E a Marvel nem sabe se vai poder contar com o ator, né? O Jonathan Majors. Exatamente. Né? Isso que eu ia contar, isso que eu ia falar, porque é um cara que tá envolvido em questões de violência doméstica, né? Um cara que tem uma série de questões policiais que a gente nem sabe se é um ator que vai continuar no papel. Então tem essa questão ainda, né? É um a mais nisso tudo, mas a Marvel ela colocou várias pistinhas, mas ela não deu um direcionamento certo de onde está indo, né? Porque muitas das produções que ela fez, tanto de série quanto de filme, não avançou nesse foco, né? Do Kang, né? Não avançou muito nesse grande arco que eles estão fazendo, né? Então acho que... E, rapidinho, acho que o pior disso tudo é você estabelecer um cara como o grande vilão, todo mundo sabe que ele vai ser o grande vilão, e ele perde pro Homem-Formiga. Perde, entre aspas, né? Sim. Na primeira aparição de verdade dele, né? Que eu acho que é bizarro. É a mesma coisa que no Vingadores 1, sei lá, a Viúva Negra mata o Thanos. Só que, não, tem outro Thanos. Então eu acho que já foi um erro eles terem o cara e ele é derrotado por um dos Vingadores, né? Que é o Homem-Formiga. Sim, acho que faltou um pouco realmente deles pensarem realmente, né, do que estão fazendo. Eu acho que volta um pouco nessa questão, tipo, é muito dinheiro, é muito projeto para ser gerido. Eu acho que você ter um pouco mais de direcionamento, você reduzir um pouco o foco do que está sendo feito lá dentro da Marvel Studios, acho que vai ajudar. Acho que vai ajudar mais do que prejudicar. Tem muita gente falando, vai perder relevância se diminuir o número de projetos, etc. Eu acho que não. Acho que você dá um foco maior nos projetos que realmente importam. Por exemplo, Invasão Secreta, acho que deveria ter sido uma série maior, acho que deveria ter sido algo mais desenvolvido. Acho que 6 episódios, e do jeito que foram os episódios, acho que eles venderam muito mal que é o arco da invasão. Acho que os personagens foram mal utilizados. Acho que foi uma série que volta naquilo. Acho que você botou a série na mão de um cara que não sabia o que estava fazendo. Então acho que você tem que dar chance de pessoas que em tese não teriam pouca chance de trabalhar com grande propriedade intelectual como o Marvel, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado com o que você dá e com qual projeto você dá na mão dessas pessoas. Por exemplo, o Miss Marvel eu gostei bastante. Você deu uma série para as pessoas que não tinham tanta experiência assim. Os caras que fizeram Miss Marvel, eles eram caras que faziam clipe de música. Eu gostei bastante do que fizeram na série. Eu gostei da série. Eu acho que esse é bem a série. Eu acho que você tem que ter um trabalho melhor de quem você escolhe. Então, acho que esse foco mais esse direcionamento maior para menos projetos, acho que você vai ter um direcionamento maior, acho que vai voltar a ter um pouco mais de foco para o que era nas fases iniciais, para você ter um pouco mais de, como você bem disse, um pouco mais de horizontalidade, né, no arco grande da história que a gente está vendo. Eu não gostei muito de Miss Marvel, mas assim, pelo menos eu reconheço ali que eles tentaram fazer alguma coisa diferente. E eu valorizo isso. É uma série que tem uma característica, né? E isso que você falou, né? De encontrar as pessoas certas, né? A Marvel fez isso muito bem no começo, né? Por exemplo, o maior exemplo de sucesso é o James Gunn, né? Com Guardiões da Galáxia, né? E eles encontraram os irmãos Russo também, né? Pro Guerra Civil e depois pro Vingadores, né? E teve lá atrás também com o Jon Favreau com o Homem de Ferro, né? Então eles
acho que aumentou muito o volume e acho que não tem tanta gente preparada, né, pra... Acho que o Ryan Coogler também é um bom exemplo disso, né? Não que ele já era bem mais estabelecido do que esses outros nomes, mas também um dos melhores criadores, né, atualmente em Hollywood em geral. Mas eu fico um pouco decepcionado porque a sensação que dá é que a Marvel achou que ela conseguiria se safar, entre aspas, meio no automático, meio no piloto automático, né? Vamos produzir aqui em massa, em série, tem a receita de bolo, e eu acho que o público pega muito rápido, né? E a gente vê, por exemplo, filmes mais autênticos que estão indo bem, né? Nas bilheterias e tal, e a gente não vê isso. Por exemplo, o trailer de The Marvels, que saiu recentemente, parece, sei lá, uma paródia de um trailer de um filme de super-herói genérico. Eu gostei muito do primeiro Capitão Marvel, eu gosto muito da Brie Larson, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu gosto, mas eu vi aquele trailer e, assim, todo filme da Marvel eu assisto na quinta-feira na estreia, não tem nenhuma questão. Esse filme eu fiquei, pô, será que vale a pena? Será que, pô, se eu esperar segunda-feira o ingresso é mais barato e tal? E, sei lá, a sensação que tá é que esses filmes estão tudo no automático. E vamos ver se essa parada agora, porque tudo parou em Hollywood, né? Se vai ajudar a Marvel a dar uma revisitada, né? E, pô, vamos olhar esse roteiro aqui, né? O que você tá pensando em termos de efeitos visuais e tal, né? E acho que o maior exemplo do que você falou sobre ela tava se dividindo muito é que teve toda aquela história do Kevin Feige produzir um filme do Star Wars, né? Que ele já é responsável por uma coisa tão grande quanto a Marvel e vai colocar mais um negócio pra ele supervisionar, tanto que deram pra trás, né? Com a própria Star Wars também deu uma enxugada boa agora, né? A gente teve, por exemplo, aquele filme que ia ser da diretora do Mulher Maravilha, que agora me fugiu o nome, que parece que não vai acontecer mais também e tal. Sim. Mas eu espero que essa pausa seja benéfica nesse ponto pra Marvel, porque ela precisa. Não, acho que você não vai. Acho que a Marvel não vai deixar de ser relevante, não vai deixar de ser algo que vai atrair público, que vai fazer filmes que tenham grande bilheteria, porque se a Marvel deixar de ser relevante, os cinemas vão acabar. Vou ser bem sincero, os cinemas vão acabar. Porque a Barbie salvou tudo. Porque assim, você tem um fluxo constante de produções, de estreias, um calendário fixo, sabendo que você vai ter estreias constantes, é o que está salvando o cinema. E eu ouvi isso de executivos de cinema aqui no Brasil. Eles conseguem empréstimo em banco porque eles sabem que não vai ter filme da Marvel, que vai ter bilheteria daqui a um ano que consiga amortizar empréstimo. Então, assim, é nesse nível. Então, a gente sabe que vai continuar. Até porque há muito jogo na indústria do cinema a Marvel é too big to fail. Chegou num nível que é too big to fail. Então não tem como, não vai acabar. Então, se você está ouvindo a gente e não gosta da Marvel, quer que a Marvel vai acabar, não vai acabar porque chegou num nível de unicidade com a indústria do cinema que é inevitável dela continuar. Eu acho que essa parada que a gente está tendo agora, essa greve, né, forçada, acho que você vai ajudar um pouco, né, porque os produtores não estão em greve, porque eles assinaram um acordo, acho que eles estão trabalhando, acho que vão reavaliar um pouco os projetos da Marvel nesse período. Acho que, como você bem disse agora há pouco, é um negócio que demora um pouco, né, para a gente ver os resultados, porque os projetos que estão sendo pré-produzidos agora vão ser lançados daqui 2, 3 anos, então essas mudanças a gente vai demorar um pouco para ver, mas acho que é uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, séries que estão programadas e não serem lançadas, a Marvel engavetando série que já está sendo pré-produzida, que está sendo produzida, acho que pode acontecer.
Acho que é uma série de situações em que há uma flexibilidade da Marvel fazer isso, né? De ter um controle maior do que está sendo produzido, de ter um controle de qualidade maior, porque é o caminho agora. Acho que o caminho de você recuperar um pouco da, entre aspas, credibilidade. Eu não vou falar aqui que a Marvel era supra-sumo da qualidade antes do Endgame, porque não era. Tipo, não era não era grande, não era sétima arte, né? Que não era, não, a gente tá falando de sétima arte, mas acho que você recuperar um pouco do brilho dos filmes da Marvel, acho que é você ter um pouco mais de foco, você ter um pouco mais de ter um pouco mais de direcionamento do que está acontecendo. Acho que Kevin Feige ter um pouco mais de controle, voltar a ter um pouco mais de controle, voltar a pegar gente que saiba o que está fazendo, porque tem caminho. Acho que tem caminho, tem demanda, a demanda não vai deixar de existir. Então acho que é fácil, acho que não é difícil de rearranjar esse rumo aqui da Marvel. Concordo. E olhando aqui para os próximos lançamentos da Marvel, o próximo vai ser The Marvels, né, que é o filme da Capitã Marvel, né, com a Kamala Khan, né, a Miss Marvel e a Monica Rambeau, que foi adiado para 10 de novembro. Será que, se a greve continuar, você acha que isso pode ser adiado novamente? Porque o filme tá pronto. A questão é que ninguém pode produzir, não pode promover o filme, não vai ter tapete vermelho, vai ter... Brie Larson não vai dar entrevista e tal. Você acha que isso pode fazer a Marvel optar por adiar o filme mais uma vez? Eu acho que é possível, acho que a gente tem que ver o que vai acontecer agora nos próximos grandes lançamentos que a gente vai ter nos próximos meses, né? Porque, dependendo de como for, a gente vai ter agora Besouro Azul agora nas próximas semanas, que se for muito ruim, se for realmente assim, vai ser ruim. Vai. De qualquer forma vai ser ruim, mas se for muito mais ruim do que estão se imaginando, aí eu acho que vai acender um sinal amarelo de, putz, acho que a gente vai precisar adiar mais as coisas aqui, porque a gente precisa de um marketing maior para alavancar os filmes. Será que a Bruna Marquezine pode dar entrevista aqui no Brasil sobre... Pode. Eu tava lendo que pode. Porque acho que ela pode aqui no Brasil, ela pode, acho que ela não pode nos Estados Unidos, se não me engano. Não é suficiente para carregar a bilheteria desse filme? Não, de forma alguma. Acho que é difícil. Acho que, por exemplo, a gente vai ter agora no segundo semestre também Duna, a parte 2 do Duna, que acho que... Isso é importante. Esse é importante, acho que esse não vai ser adiado, porque tem um acordo de distribuição de Salah IMAX que é bem grande, então acho que esse não vai ser... Esse dificilmente vai ser adiado. Estava lendo semana passada no Deadline que esse é um dos filmes que está travado, é um lançamento travado, e não tem como mexer, porque ele fechou toda a sala de distribuição de IMAX, de presunção IMAX, de projeção IMAX, né, dos Estados Unidos. Então, assim, não tem eu vi até uma história que Miss Marvel não vai ter nenhum lançamento em IMAX, né, por causa do Duna, se não me engano. Então, tem isso. Então, assim, vai ser interessante ver como vai ser esses próximos meses esses grandes lançamentos, né, porque se a bilheteria começar a cair, se for uma bilheteria fraca, né, aí eu acho que a gente vai começar a ver uma chuva de adiamentos. Já teve, né? Semana passada a gente já teve alguns adiamentos, mas acho que a gente pode ter maior, sim, porque os times não vão querer perder dinheiro por conta da greve, né? Acho que a promoção dos atores, de promoção de filme, acho que é importante, acho que é parte importante. Se realmente ficar provado que isso é parte essencial da bilheteria, acho que eles vão adiar sim. Depois a gente tem Echo, né, que é a série do Disney Plus. Essa série parece estar pronta, eu acho que... Eu não sei, às vezes a gente é surpreendido, né? Ninguém esperava que o Guardiões da Galáxia ia ser um sucesso, né? Mas pra mim é bem difícil acreditar que vai ter alguma relevância, né? Porque é um personagem, pra mim, completamente desconhecido. Não sei se fãs de verdade dos quadrinhos e tal conheciam, eu não conhecia, pra ser bem sincero, e pra ser bem sincero, eu gostei da série do Gavião Arqueiro e não gostei muito da personagem, não achei que foram as melhores partes da série,
Mas, enfim, tem Ironheart também, que essa eu não sei a quantas anda. E... Vai ter Loki também, não vai ter? É, tem temporada de Loki esse ano? Loki, que acho que tá pronta também, né? Que é algo que ajuda. E essa eu tô empolgado, porque eu gostei bastante da primeira temporada. Eu reassisti recentemente, achei que pra mim é a melhor série da Marvel, até consideravelmente. Tem dia 6 de outubro, eu tinha pulado. Dia 6 de outubro, essa eu tô bem animado. Ironheart, não sei quantas anda. Agatha, também não sei a quantas anda. Demolidor, que eu acho que era um ponto de esperança, Demolidor, né? O problema era se ia ser uma versão mais aguada ou se eles iriam colocar algo na linha do Demolidor do Netflix. Mas é um personagem muito popular e essa é difícil imaginar que vai manter. Tá aqui com a data, tô vendo no Hollywood Reporter, a previsão era primavera de 2024, né? Que seria março do ano que vem, né? É difícil imaginar que essa data vai ser mantida, né? É difícil, acho que se você ainda estiver filmando, né, acho que não tem como, porque tá tudo parado. Deadpool 3, outro filme que foi afetado, né, pela greve, né, e esse é um filme bem importante pra Marvel, né, que é o primeiro Deadpool com a Marvel, tem o Hugh Jackman de volta e tal, e agora é o filme que vai ser afetado, assim como o próximo Capitão América, né, que vai ser o primeiro do Sam Wilson, né, do Anthony Mackie. Depois tem Thunderbolts, que não sei se vai ser muito melhor do que o Esquadrão Suicida, né, que é o Esquadrão Suicida da Marvel, né, mas os vilões, assim, né, formam um grupo e tal, não tô muito empolgado. Blade, que já teve vários problemas antes da greve, né, já foi adiado algumas vezes. E, assim, pode ser não diria Hail Mary, porque eu concordo com você que não tem como a Marvel deixar de existir. Mas, pra gente encerrar aqui, Quarteto Fantástico ganhou mais importância pra Marvel, na minha opinião. Tenho visto muitas discussões sobre possivelmente o Adam Driver ser o Fantástico, né? Não vai ser necessariamente o John Krasinski que fez no filme Doutor Estranho, mas esse é uma marca conhecida da Marvel que eles precisam acertar, precisa ser aquele touchdown de 60 jardas aqui, né? Precisa porque, além de ser o Quarteto Fantástico, tava falando que vai ser a apresentação dos mutantes, né? Então, realmente a apresentação dos mutantes vai ser aqui no Quarteto Fantástico, né? Então, acho que você tem que acertar aqui, porque acho que vai ser o que vai dar o tom da Marvel, da próxima década da Marvel, vai ser o Quarteto Fantástico, né? Concordo. Mas, enfim, eu vou continuar assistindo esses filmes, sou fã. Eu também, eu tô falando, tá criticando aqui, eu vou assistir na estreia, cara. Eu vou continuar pagando pra assistir essa porra. Então, assim, não tá criticando, mas eu vou continuar pagando. Pra mim, não muda nada. Então, a única coisa que eu quero é filmes melhores, né? Porque... Exato, eu vou ficar assistindo, vou ficar reclamando. Eu vou continuar vendo. Vai demorar alguns anos pra Marvel perder a minha confiança. Vou ser bem sincero, porque eu amo ir no cinema em geral. E não vi Barbie ainda. Pretendo ver. Vi Oppenheimer. Não concordei com a sua avaliação, Felipe. Eu vi no Twitter que você gostou bastante. Nossa. Eu achei... Gostei muito. Eu achei muito longo. Eu achei que toda aquela questão da audiência lá do Robert Downey Jr. e tal, achei bem chato. Acho que se terminasse com o teste da bomba, eu teria gostado mais. Não, eu gostei muito. Eu gosto de filme falatório. Eu gosto de filme de falatório. Então, gostei muito, eu gosto do tema. Gosto de física, então acho que por isso que me gostou muito. Mas eu assisti com uma pessoa também que não curti muito por conta da duração. Mas pra mim, voou o filme, cara. Eu pisquei e terminou o filme. Sem brincadeira, eu nem olhei o relógio no cinema. Nem olhei o relógio. E você fez o Barbenheimer? Fiz o Barbenheimer. Eu vi o Barbie antes e depois eu vi o Oppenheimer. O pessoal recomenda o contrário, né? Então, mas eu vi o Barbie antes. Eu gostei do Barbie também. Gostei um pouco menos, acho que o Barbie é meio bobinho. Eu não vou dar spoiler, mas... A gente não é público-alvo também, né? Não, obviamente a gente não é público-alvo, mas ele trata de temas meio superficialmente. Acho que eles tratam de temas importantes de forma meio superficial e de formas meio
meio muito pró-marca, sabe? Então acho que ficou meio feio, na minha opinião. Bem, tô curioso pra ver. Não sei se eu vou conseguir ver essa semana. Vou viajar essa semana, inclusive, a trabalho. Fiquem de olho no meu Instagram, no podcast, que tem coisa boa vindo por aí. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei no Twitter no dia que eu falei com você e você concordou de participar, a gente ia falar sobre Marvel e, se desse tempo, um pouquinho de NFL. Foi exatamente isso que foi esse podcast. Sigam ele lá no @oquarterback. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Sempre bom falar de Marvel e de NFL de vez em quando. Em breve, Star Wars. Star Wars tem a série da Ahsoka, né? Tá vindo. Agora, mês que vem. E tem algum. Esse mês agora. Tem algum filme fechado? Nada. Porque tá tudo meio que no ar, né? Não, depois daquele fiasco da ascensão Skywalker, os caras ficaram meio traumatizados, né? Eles não sabem nem que direcionamento dá pra isso. Que tinha aquele lá da diretora da Mulher Maravilha, que eu falei, né? Que parece que não vai acontecer mais. Sim. E tem o do Rian Johnson, né? Que também ninguém sabe se vai acontecer. Tá no limbo. Tem o do Taika Waititi. E o do Taika Waititi, que acho que é o mais forte tá deles, limbo, né? Tá no limbo também. Tipo, em tese dizem que em dezembro de 2025 vai ter filme de Star Wars, mas até lá, sei lá o que vai acontecer, né? Complicado. Eu não gostei da última temporada de Mandalorian. Não gostei. Achei que devia ter terminado na segunda, pelo menos o arco do Grogu. Mas enfim, já ficou muito longo o podcast. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado você, ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, provavelmente com um episódio exclusivo para apoiadores. Então até a próxima. Tchau!